Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Domingo abençoado, né? Cheio da presença de Deus já. Se você tá aqui vendo esse vídeo, é porque você teve uma noite abençoada, porque você acordou, porque o Senhor te sustentou até aqui, né? Essa é a nossa vitória todos os dias quando nós acordamos. Temos a graça e a misericórdia de Deus nos alcançando mais um dia. Bora lá, gente, nós vamos fazer a leitura baseada naquilo que a gente leu ontem lá em Primeiro Reis, né? Então a gente está fazendo esse paralelo. Na leitura cronológica tem essa questão, né? De ir vendo os mesmos textos ou aqueles textos que vão dando continuidade dentro dos livros, independente de uma sequência. Então a gente essa semana está dentro do livro de Primeiro Reis e Segundo Crônicas, ao mesmo tempo, com as mesmas histórias, porque eles estão contando o mesmo período da história da monarquia de Israel, tá bom? Vamos lá, então, segundo Crônicas, capítulo 10, 11 e 12 hoje. Então, capítulo 10 diz assim: Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, tinha fugido do rei Salomão e estava no Egito. Assim que soube da reunião em Siquém, voltou do Egito. Mandaram chamá-lo, então ele e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. E Roboão respondeu: Voltem a mim daqui a 3 dias. E o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: Como vocês me aconselham a responder a este povo? E eles responderam: Se hoje fores bom para esse povo, se o agradares e lhe deres resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe deram e consultou os jovens que haviam crescido com ele e estavam servindo, e perguntou-lhes: Qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz: Diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que te disse: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna mais leve. Dize: Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai impôs a vocês um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. Mas o rei lhe respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse: Meu pai tornou pesado o jugo para vocês, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não atendeu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte de Deus, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aias. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-lo, respondeu ao rei: Que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Desta forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. Capítulo 10, então, fala para nós dessa revolta, né, de Israel, das 10 tribos de Israel que vão se tornar a partir de agora o reino do norte. Então a gente vê aqui uma rachadura em todo o território de Israel, né, no reino de Israel, que era um só. Quando Davi, né, estabelece o reino, a monarquia, a gente tinha um só rei e uma só nação. Eram todas as 12 tribos debaixo de um só reino. Agora não, o próprio Senhor faz isso por causa justamente da vida de Salomão,
final, né, da sua vida, e por causa de Roboão também, que o Senhor já sabe que ele não vai dar ouvidos à voz do Senhor, mas vai também se corromper, né? Então é o próprio Senhor quem está fazendo isso. E o Senhor levanta Jeroboão para reinar com eles no norte, com as 10 tribos, e Roboão então fica aqui no sul com Judá e Benjamim. Capítulo 11. Quando Roboão chegou a Jerusalém, convocou 180 mil homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino para Roboão. Entretanto, veio esta palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas de Judá e de Benjamim. Assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos, voltem para casa todos vocês, pois fui eu quem fiz isso. E eles obedeceram à palavra do Senhor e desistiram de marchar contra Jeroboão. Roboão morou em Jerusalém e reconstruiu algumas cidades para a defesa de Judá. Foram elas Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zife, Adoraim, Laques, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Ele fortaleceu as suas defesas e nelas colocou comandantes com suprimentos de alimentos, azeite e vinho. Armazenou escudos grandes e lanças em todas as cidades, tornando-as muito fortes. Assim, Judá e Benjamim continuaram sob o seu domínio. Os sacerdotes e os levitas de todos os distritos de Israel o apoiaram. Os levitas chegaram até a abandonar as suas pastagens e os seus bens e foram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os haviam rejeitado como sacerdotes do Senhor, nomeando seus próprios sacerdotes para os altares idólatras e para os ídolos que haviam feito em forma de bodes e de bezerros. De todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, ao Deus dos seus antepassados. Eles fortaleceram o reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, andando no caminho de Davi e de Salomão durante esse tempo. Roboão casou-se com Maalate, filha de Jeremote e neta de Davi. A mãe de Maalate era Abiail, filha de Eliabe, a neta de Jessé. Ela deu-lhe 3 filhos, Jeús, Semarias e Isaão. Depois ele casou-se com Maacá, filha de Absalão, a qual lhe deu os filhos Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que a qualquer outra de suas esposas e concubinas. A todo ele teve 18 esposas e 60 concubinas, 28 filhos e 60 filhas. Roboão nomeou Abias, filho de Maacá, chefe entre os seus irmãos, com o intuito de fazê-lo rei. Ele agiu com sabedoria, dispersando seus filhos pelos distritos de Judá e de Benjamim e pelas cidades fortificadas. Garantiu-lhes fartas provisões e lhes conseguiu muitas mulheres. Capítulo 11 vai falar sobre essa tentativa, né, de uma guerra civil que Roboão tenta fazer, mas o Senhor intervém, né, através de uma profecia. Ele levanta um profeta chamado Semaías e traz uma palavra dizendo que era ele quem estava fazendo aquilo, que eles não deviam lutar contra os seus irmãos. E aí, graças a Deus, eles permanecem, né? Graças ao Senhor, eles permanecem ali e não fazem essa guerra entre irmãos. E aqui mostra um pouquinho da família de Roboão, como ele teve as suas esposas, os seus filhos, né? Teve muitos filhos. Ele teve 28 filhos homens e 60 filhas mulheres, né? Então, a gente percebe o quanto Israel era próspero também nessa questão de frutificação familiar, né? Porque realmente eram muitos filhos e filhas que esses homens tinham e por isso que o território crescia e por isso que a população crescia, por isso que o número de combatentes de guerra, né, sempre que eles precisavam, crescia muito. Capítulo 12, para a gente finalizar a leitura de hoje. Depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor,
Por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão, com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontável de líbios, suquitas e etíopes, que vieram do Egito com ele. Conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá, que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque, e lhes disse: Assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: O Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaías esta palavra do Senhor: Visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Eles, contudo, ficaram sujeitos a ele para que aprendam a diferença entre servir a mim e a servir aos reis de outras terras. Quando Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Como Roboão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele e ele não foi totalmente destruído. Na verdade, em Judá ainda havia algo de bom. O rei Roboão firmou-se no poder em Jerusalém e continuou a reinar. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido entre todas as tribos de Israel, para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita chamada Naamá, ele agiu mal porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do início ao fim, estão escritos nos relatos do profeta Semaías e do vidente Ido, que tratam de genealogias. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Abias foi o seu sucessor. Então, o capítulo 12 fala desse momento de ataque, do rei do Egito, chamado Sisaque, e como eles tomaram o território, mas o Senhor percebeu que eles se humilharam, eles buscaram o Senhor em humildade, sabendo que eles tinham errado, sabendo que eles estavam cometendo erros, pecando contra o Senhor, se afastando do Senhor, abandonando as leis do Senhor. E por isso Deus usa de misericórdia e permite que Sisaque não tome por completo, não destrua por completo Jerusalém e todo o território de Judá. Porém, todo o tesouro do palácio real e do templo do Senhor foram levados para o Egito. Sempre era assim que as guerras se iniciavam, Sempre que um reino conseguia tomar o outro, o primeiro lugar onde eles buscavam as suas riquezas era no palácio real e no templo. Em todos os templos que existissem naquela cidade era o lugar onde os comandantes iam buscar primeiro todos os tipos de tesouros. E não era diferente em Jerusalém. O templo de Salomão era extremamente suntuoso, cheio de tesouros, de muitas ofertas que eram levadas semanalmente, anualmente, por todo o povo de Israel quando eles iam sacrificar. Então, com certeza, eram muitos tesouros, que tinham ali naquele templo. Amém? Então, terminamos aqui nossa leitura de hoje. Amanhã, segunda-feira, começamos então uma nova semana, semana 27. E a gente tem aí então 1 Reis e 2 Crônicas na continuidade dessa história da monarquia de Israel, tá? Semana que vem a gente praticamente fica aí, dentro de 1 Reis e 2 Crônicas durante toda a semana. Só no domingo que a gente vai lá para o livro de Obadias, que é um dos profetas que está nesse momento aí sendo usado pelo Senhor para profetizar. Amém, queridos? Que o Senhor possa dar um domingo cheio da presença dele aí para vocês, um início de semana, cheio da presença do Senhor também, e a gente vai caminhando aqui, continuando com a nossa leitura em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe.